Os irmãos podem se sentar. Nós vamos dar continuação então à história de Israel que estamos estudando. E hoje nós completamos 20 estudos. Aqueles irmãos que estão acompanhando, que puderam acompanhar os estudos, nós começamos então no momento onde a monarquia foi estabelecida e nós já estamos completando aí 20 estudos com o final do primeiro livro de Samuel. Então eu quero convidar os irmãos para nós falarmos hoje sobre a verdadeira revelação, abrir a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel, no capítulo 28, para nós fazermos a leitura do versículo 1 até o versículo de número 10. A palavra do Senhor, primeiro livro de Samuel, capítulo 28, do versículo 1 ao versículo 10, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: fica sabendo que comigo sairás à peleja, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás quanto pode o teu servo fazer. Disse Aquis a Davi: por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Já Samuel era morto e todo Israel o tinha chorado e tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi com ele 2 homens, e de noite chegaram à mulher. Ele disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faças subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e adivinhos. Por que, pois, me armas cilada a minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Pai neste instante pelo agir do Teu Espírito sobre as nossas vidas. Diante da Tua palavra que foi lida neste momento, pedimos que o Senhor ilumine as nossas mentes para nós compreendermos a verdade do Senhor. Que o Senhor nos mostre, ó Pai, pela Tua palavra, se há algo, ó Deus, em nossos corações que desagrada ao Senhor. E que assim o Senhor nos oriente, que o Senhor nos conduza para podermos viver de acordo com a Tua vontade, ó Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e desde já nós agradecemos ao Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, a palavra nos mostra então, alguns capítulos antes, nós fizemos a nossa última leitura, foi então no instante em que Davi poupou a vida de Saul, não o matando naquela caverna. Então, o decorrer da história mostra para nós que Davi buscou abrigo então entre os filisteus com o rei Aquis em Gate, para que Saul deixasse de o perseguir. A história nos mostra que quando isso aconteceu, Saul desistiu de perseguir a Davi porque ele já não estava mais no seu território. Ele estava então no território inimigo. O texto mostra que pela sua valentia, pela sua coragem, Davi começou a confrontar os exércitos inimigos dos filisteus. E por conta disso, ele se torna então um servo de confiança do rei Aquis, o rei de Gate. Então ele se torna um servo, um guarda pessoal, como o texto disse para nós no versículo de número 2. Então é a partir deste momento, com Davi fora de Israel, que nós vamos observar a verdadeira revelação, que neste momento a palavra nos mostra
que ela foi então interrompida. Versículo de número 1 mostra para nós que há uma batalha que está para acontecer entre Israel, liderada por Saul, e entre os filisteus, onde está Davi agora, aquele que foi ungido pelo Senhor e que está desde o momento em que começou a batalhar apenas vencendo. E o texto traz para nós um detalhe no versículo de número 3 sobre o profeta Samuel, porque algo vai acontecer no texto referente ao profeta Samuel. O que ele traz para nós? Versículo de número 3, o profeta Samuel já está morto. Essa referência já foi dita no capítulo de número 25, quando ele morreu, foi sepultado, e Israel já havia chorado então a morte do profeta Samuel. Este é um detalhe por algo que vai ainda acontecer mais à frente. Mas é interessante de ver então que esta batalha entre Israel e os filisteus está prestes a acontecer. Quando Saul chega no monte e ele observa aquele exército dos filisteus logo à frente, o texto mostra para nós, versículo de número 5, que Saul foi tomado de medo. Muito se estremeceu o seu coração. Então imagine esta cena, quando Saul, então, ele está no pico do monte e ele observa, como o texto nos vê, o acampamento dos filisteus e todas aquelas pessoas que iriam guerrear contra ele naquele momento. Ele ficou amedrontado e tomou uma decisão neste momento. A palavra nos mostra no versículo de número 6 o seguinte: consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não o respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Saul ainda busca ao Senhor nesse instante, mas ele não recebe nenhuma resposta. E veja aqui que o texto traz para nós as 3 formas que eles tinham naquele tempo, deixadas por Deus, para receberem orientação. Ou seja, ele fala até mesmo pelos sonhos, como acontece em alguns casos, como com José no texto de Gênesis, Deus falou a ele por sonhos, por Urim ou Tumim, as pedras da estola sacerdotal que o Senhor havia deixado para falar com os seus líderes, ou também através dos profetas. Saul não conseguiu resposta do Senhor de nenhuma destas formas. Por que isso aconteceu? O texto, quando nós olhamos no Novo Testamento, em Tiago capítulo 4, ele diz então sobre guerras e contendas que existiam no meio da igreja. E ele vem falar, então, vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal, porque vocês pedem para esbanjar nos seus próprios prazeres. E então, na continuação, no versículo de número 4, ele diz a estas pessoas que isso estava acontecendo porque deixaram de ser amigos de Deus para se tornar amigos do mundo. Amigos do mundo, automaticamente eles são inimigos de Deus. Veja então, esta é uma das referências que você vai encontrar ao longo da palavra sobre respostas de oração. Não recebem aquilo que pedem, não recebem resposta. Era exatamente isso que estava acontecendo com Saul. Ele chega a consultar a Deus, mas Deus não responde porque ele está distante do Senhor. É a consequência para aqueles que estão em pecado. Romanos capítulo 6, versículo 23, diz para nós de uma forma muito clara: o salário do pecado é a morte. Com referência a Efésios capítulo 2, nós vemos Paulo falar então à igreja de Éfeso que antes de Cristo eles estavam mortos. Quando nós vemos então essas referências, tanto em Romanos quanto em Efésios, para a palavra morto, ele está se referindo a morto espiritualmente. Aquele que está morto espiritualmente não pode buscar a Deus, nem deseja a Deus. Quando nós vemos então Tiago falar que eles estavam como inimigos de Deus, estavam como aqueles que recebem a ira do Senhor. Como este então que está em pecado, está recebendo a ira de Deus sobre sua vida, ou o pesar da mão de Deus por causa do pecado, como é que essa pessoa pode querer então receber uma resposta de Deus às suas orações? Como é que ele vai clamar ao Senhor se ele nem mesmo demonstra na sua vida que ele crê neste Deus a quem ele está pedindo? É o que aconteceu com os israelitas em Juízes capítulo de número 10. Queria pedir para alguém ler para nós, por favor? Juízes capítulo 10, versículos 13 e 14.
É interessante nós olharmos essas referências, porque a maior parte das vezes nós pensamos que podemos levar a nossa vida de qualquer maneira e que ao momento em que eu clamar a Deus, Deus obrigatoriamente Ele vai me responder. A palavra do Senhor, ela diz o contrário. O texto de Juízes mostra o momento em que Israel pecou contra o Senhor, Deus enviou um opressor contra eles, e então no momento da opressão, eles voltaram a Deus. Eles ainda estavam em desobediência, mas estão clamando ao Senhor. Qual é a resposta de Deus para Israel neste momento de Juízes? Vão e peçam aos deuses que vocês escolheram. Ou seja, Deus está dizendo a eles: enquanto vocês permanecerem em pecado, eu não vou atender a vocês, não vou atender o clamor de vocês. Ele diz então: contudo vós me deixastes a mim, servistes a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Então Deus mostra a sua justiça ao longo da palavra. Muitas vezes nós pensamos o contrário, né? Nós pensamos, vamos levar a nossa vida do jeito que der, de qualquer forma, nem que seja em pecado diante do Senhor, mas quando eu quiser eu volto para Deus e Deus é obrigado a me abençoar. Não, Deus não é obrigado a nos abençoar. Mais ainda quando nós estamos em pecado, em que nós clamamos a Deus achando que Ele é obrigado a fazer as coisas como nós queremos, independente da vida que nós levamos. O que acontece com Israel em Juízes 10? Eles abandonam os deuses. Eles deixam de lado aquilo. Quando eles deixam o pecado de lado, o Senhor não teve como reter a sua compaixão sobre o seu povo. E aí Ele os abençoa. Aí Ele livra Israel da opressão mais uma vez. Então veja, a palavra do Senhor, ela nos mostra em diversos momentos: há perdão para aqueles que se arrependem. Há compaixão de Deus em ouvir as orações, atender, cuidar para aqueles que estão debaixo da sua vontade, que são submissos a Ele. É o que acontece com Davi, né? Alguns capítulos mais à frente nós sabemos sua história, que ele peca contra Deus quando ele adultera com Batseba. Deus pesa a sua mão sobre ele. Mas no Salmo 32, então, depois de ele reconhecer o pecado e se arrepender, ele diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade foi perdoada. Porque Deus perdoa. Deus perdoa aquele que se arrepende, aquele que volta para Ele depois de deixar os pecados que estava cometendo. Então nós olhamos a palavra mostrar que Saul consulta ao Senhor, mas ele não recebe resposta nenhuma. Por quê? A palavra já havia dito isso para nós. Porque o Espírito de Deus retirou-se de Saul por causa da sua desobediência. Deus havia ungido Saul, ou seja, escolhido ele para reinar sobre Israel, mas ele então desobedece ao Senhor e o Espírito de Deus se retira dele. Isso quer dizer que ele não está mais submisso à vontade do Senhor. Não é o Espírito de Deus que vai guiar Saul a partir daquele momento. E nós vemos quantas coisas Saul começa a fazer, como a ira desenfreada e o desejo de matar Davi, que brotam a partir deste momento. Então veja que Saul não recebe a resposta do Senhor por causa da sua desobediência constante, ou seja, a verdadeira revelação que ele poderia receber de Deus foi interrompida por causa do seu pecado. E aí, então Saul, quando observa que Deus não o responde, ele busca por meios carnais encontrar a sua própria resposta. E o versículo de número 7 então mostra para nós, que diz assim: então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium. Então veja, Saul abandonou a consulta a Deus, que ele tinha agora como possibilidade, seja por sonho, seja por Urim ou por Tumim, as pedras que Deus havia deixado, ou seja, através dos profetas. Nenhum trouxe a ele a resposta que ele queria. Então, já que em nenhum momento Deus me respondeu, eu vou buscar em outros meios. Eu vou buscar a resposta de outra maneira, mas o que eu não posso ficar é sem resposta. E ele então pede aos servos para que encontrem uma médium,
uma médium, como a própria palavra nos traz, é aquela que vai então agir através da necromancia, ou seja, era aquela que tinha o costume de consultar ou falar com os mortos. E nós vemos a própria palavra nos mostrar que esta prática da necromancia, da mediunidade, já havia sido retirada de Israel por Saul. Como é que nós sabemos disso? Versículo de número 9. A própria médium, quando ele chega a Endor, ele conversa com ela e pede para que ela então consulte em seu favor, e ela mesmo diz: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e adivinhos. Então veja, a própria mulher, ela está com medo de que alguma punição venha sobre ela, porque Saul já havia retirado. Por que ela está dizendo Saul na terceira pessoa? Porque ele está disfarçado. Ele vai na calada da noite, atrás dessa mulher, disfarçado para que ninguém veja que é o rei que está consultando essa médium neste momento. Então até aqui ela não sabe quem está diante dele. Mas veja então, por que é que Saul havia ordenado que esta prática fosse retirada de Israel? Já que esta mulher afirma isto, por que é que ele fez isso? Porque esta é a orientação da palavra de Deus. Temos dois textos que trazem para nós referência. Alguém pode ler para nós? Deuteronômio capítulo 18, versículos 11 e 12, e outra pessoa, por favor, Levítico 19 e 31. Isso, então é uma lista, né, de práticas que eram referentes aos ímpios, aqueles que não faziam parte do povo do Senhor, a qual ele está trazendo, então, dizendo que são abominações. Levítico 19 e 31, alguém pode ler para nós? Olha só que interessante, por que que Saul havia ordenado que retirassem os médiuns e os adivinhos de Israel? Porque esta era a vontade do Senhor para o seu povo. Os textos falam para nós de uma maneira muito clara: necromancia é abominação aos olhos de Deus. Aqueles que tentam falar com os mortos estão pecando porque estão tentando cometer algo que a palavra com muita clareza diz para nós que Deus abomina. Essas eram práticas dos povos pagãos. E aqui eu não estou descrevendo qual é o tipo de consulta, qualquer consulta. E é o que Saul está buscando agora. A revelação que ele quer, que ele não conseguiu da parte de Deus, agora ele está tentando através de uma médium, para que então traga por um morto a resposta que ele quer. Alguém quer comentar alguma questão até aqui? Tem alguma dúvida sobre isso? Porque veja que interessante o que é que vai acontecer mais à frente. Nós fizemos leitura até o versículo de número 10. Ele chegou até aquela mulher e prometeu, então nada vai acontecer com você, fique tranquila, né? E o texto, então, na continuação, vai mostrar para nós como essa cena, ela vem se revelar a nós. O versículo 11, vamos ler até o versículo de número 14 somente. Então, lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faze-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz, e a mulher lhe disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas, que vês? Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo
um ancião está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Quando nós olhamos esta cena, nós precisamos prestar muita atenção no que está acontecendo nesse texto, para nós não sairmos daqui hoje tirando conclusões daquilo que a palavra não nos ensina. Porque a primeira pergunta que vem à minha mente quando eu leio esse texto é: o espírito do profeta Samuel apareceu realmente a Saul naquele instante? A médium consultou Samuel e ele então apareceu naquele momento e respondeu a Saul sobre a dúvida que ele estava então na sua mente quanto à batalha contra os filisteus? Para que eu possa responder essa pergunta, eu faço outras perguntas a mim mesmo, que aí nós precisamos pensar. Primeiro, a mensagem que este personagem, esta figura traz, ela é verdadeira? Na continuação do texto, se você for observar, então aquele a quem o texto está chamando de Samuel, ele então fala com Saul e ele repreende a Saul dizendo que a maneira como ele está vivendo agora é consequência dos seus erros e que por causa disso ele vai ser derrotado na próxima batalha contra os filisteus. Isso é mentira? Não é mentira. A mensagem que Saul recebe neste momento, ela é uma mensagem verdadeira. Mas o fato dessa mensagem ser verdadeira significa que isto vem de Deus para Saul? Quando nós olhamos nos textos anteriores, se você se recordar comigo, há um momento na história onde Doeg, o edomita, chega diante de Saul e começa a contar para ele tudo o que tinha acontecido entre o sacerdote e Davi. Davi pede ajuda para o sacerdote ajuda ele, Doeg estava lá ouvindo, e quando ele ganhou a oportunidade, ele conta isso para Saul. Ele contou algo que era verdade. Mas o fato dessa verdade ser esclarecida não significa que aquilo era a vontade de Deus. Porque há um pecado na parte de Doeg quando ele comete aquilo, contando para Saul, porque ele está fazendo uma fofoca, e isso gera a matança dos 85 sacerdotes e suas famílias. A mensagem ela é verdadeira, mas isso não é prova para nós de que isso está vindo de Deus. E eu continuo a indagação. Como é que Deus vê esse tipo de prática? Acabamos de fazer a leitura do texto. Deuteronômio 18, Levítico 19, mostram para nós que esse tipo de prática é abominação aos olhos do Senhor. Ele diz: não consultem os adivinhos, não consultem os necromantes. Mais uma questão, eu me pergunto: como é que Deus respondeu a Saul? Quando pelos meios que Deus deixou, ele procurou a resposta do Senhor. O que é que Deus disse para Saul? Não disse nada. Ele buscou resposta ao Senhor, ele consultou o Senhor e Deus não respondeu. Então a primeira coisa que eu começo a pensar aqui é: por que que Deus permitiria uma situação como esta, que Ele mesmo considera abominável, neste instante, só para trazer uma resposta para Saul, que acabou de tentar consultá-lo, e ele não trouxe resposta? Por que que ele usaria a figura de um homem, um grande servo dele, um servo que em Jeremias 15:1, ele coloca num grande patamar de consideração, se nós podemos dizer assim, junto com Moisés? Ele traz uma ordem Moisés e depois ele vem trazer a figura de Samuel. Por que que ele iria permitir denegrir a imagem de Samuel, que ao longo de sua vida ele obedeceu ao Senhor, e depois da morte ele seria usado como uma figura para algo abominável aos olhos de Deus? Essas coisas começam a trazer para mim uma dúvida se realmente era Samuel que estava ali. Quando eu olho para o texto, eu vejo outras coisas que me auxiliam. No versículo de número 13, o texto então mostra para nós, quando ele pergunta: o que é que você está vendo? Veja então, não é Saul que está vendo, é a mulher que está vendo.
O que você está vendo? E ela diz então: eu vejo um Deus que sobe da terra, ou como um Deus, dependendo da sua versão. Esta palavra que é então usada nessa tradução, Deus, ela é usada em outros momentos para se referir a governantes, a juízes, aos anjos ou a outros seres sobrenaturais. Então, quando esta mulher está dizendo, eu vejo algo como um Deus, é como se ela estivesse dizendo que ela está vendo um ser sobrenatural que está surgindo diante dela, mas que ela não tem clareza de quem é ou do que é, porque não é ela quem diz o nome dessa pessoa, ou deste personagem, ou deste ser sobrenatural que está surgindo diante dela. Por quê? Quem é que diz isso? É o próprio Saul. Na continuação do texto, então no versículo 14, ele então pergunta, como é que é a figura que você está vendo? E ela diz, é um ancião envolto numa capa. Só isso que ela diz. É ela quem está vendo. Não é Saul quem está vendo. E então o texto na continuação ele diz, entendendo Saul que era Samuel, ele conclui por tudo aquilo que está acontecendo, que aquele que está diante daquela mulher naquele momento é o profeta Samuel. Ou seja, o texto não traz com clareza para nós que apesar de ser dito por aquele que então trouxe ao longo da história pela inspiração divina e redigiu o texto do livro de Samuel, ele diz, Samuel disse. Não é por causa disso que eu sou obrigado, então, neste momento, a entender que Deus fez Samuel surgir dentre os mortos e voltar, sendo contrário à sua palavra de Deuteronômio 18, sendo contrário à sua palavra de Lucas 16, onde na parábola do rico e do Lázaro, nós vemos ele então dizer que ninguém sai de um lugar para o outro porque há um abismo. Então, neste momento, eu começo a ganhar ainda mais argumentos para concluir que este que apareceu diante de Saul não é o profeta Samuel. Ainda mais um texto eu coloco aos irmãos. O texto de 1 Crônicas, capítulo de número 10, quando vem falar para nós da morte de Saul, algo que vai acontecer logo mais à frente, já trazendo spoiler para você daquilo que vai acontecer no final da batalha, nos versículos 13 e 14, então ele mostra que há uma reprovação divina sobre o que Saul fez em sua vida, inclusive a sua consulta a médium em Endor. Diante de todos esses argumentos, eu concluo que aquele que estava diante daquela mulher não era Samuel. Mas se não era Samuel, quem essa mulher viu? Quem está diante dela? O que esta mulher pode ter visto nesse momento? Eu quero usar aqui 3 textos para eu responder essa pergunta. Primeiro, nós já fizemos a leitura, que é Deuteronômio 18, 11, onde o Senhor mostra que é abominação aos seus olhos qualquer prática de necromancia ou qualquer um que consulte, utilize esse tipo de prática. 2 Coríntios 11 vai trazer um outro reforço sobre a minha resposta e Atos 16 também. Alguém pode ler para nós, por favor? Segunda Coríntios 11, 14. Veja só o que a palavra nos diz. Que o próprio Satanás, se ele assim o quiser fazer, ele pode se transformar em um anjo de luz. Por que ele não poderia, naquele momento de desespero de Saul, ele se mostrar na figura do profeta Samuel para agradar aquele que estava tentando buscar um meio contrário à vontade de Deus, uma resposta? Atos 16, 16, o que está acontecendo nesse texto? A qual, adivinhando, dava lucro aos seus senhores.
Quem estava agindo através desta mulher? O próprio inimigo. Isso quer dizer que tudo que ele faz vai trazer coisas ruins? Neste momento estava trazendo lucro àquelas pessoas, pela adivinhação dela, por um espírito enviado por Satanás. Quando eu olho para o texto de 1 Samuel 28, eu não tenho como concluir perante todos esses textos que aquele que apareceu perante aquela mulher era o profeta Samuel, mas sim um espírito enviado por Satanás. Eu vejo como a obra de Satanás nesse momento, trazendo algo que Saul já tinha em seu coração com mais intensidade. A palavra mostra para nós no versículo 5 que ele havia sido tomado de medo quando viu os filisteus. Depois da sua fala com Samuel, conforme ele está acreditando aqui, o que acontece com ele? Versículo 20, de súbito caiu Saul estendido em terra e foi tomado por grande medo por causa das palavras de Samuel. Satanás não vem para trazer vida, não vem para trazer alegria, mas ele vem para trazer terror. É o que a maneira como eu entendo que este personagem está trazendo na vida de Saul. Mais terror para o seu coração, para que ele não consiga continuar a sua vida na sua batalha que ele está prestes a enfrentar. Alguns capítulos antes, nós podemos ver então que o próprio Saul, ele havia sido tomado por um espírito da parte de Deus que o atormentava constantemente, com a permissão do Senhor para que ele pudesse então servir aos propósitos de Deus. Então eu não tenho como concluir de outra maneira que este espírito pudesse ser o próprio Samuel, mas sim um espírito enviado por Satanás, como obra de Satanás para trazer mais terror sobre a vida de Saul e o seu exército nesse momento. Alguém quer comentar alguma questão sobre isso? Tem alguma dúvida ou algum outro comentário que às vezes passa desapercebido aqui no texto? Aqui nós estamos falando de revelação, né? Ele está buscando a revelação de Deus. Saul está procurando saber qual é a vontade do Senhor naquele momento em que ele avistou o exército filisteu. E nós entendemos então que pelo pecado de Saul, esta revelação foi interrompida. Deus não o responde e ele, permanecendo no pecado, busca um meio que era abominável aos olhos do Senhor. Nós vemos então a continuação do texto nos capítulos que Davi, então, que estava na cidade de Gate com o rei Aquis, se tornou um grande servo, parte da sua guarda pessoal. E ele então busca lutar junto com o rei contra o exército inimigo, que agora no caso é Israel. Quando ele chega junto com o exército, os outros soldados apontam para Davi e dizem: mas este é o israelita que já nos derrotou em outros momentos. Não vamos batalhar se ele estiver aqui conosco. O rei manda Davi sair daquele local e Davi então retorna para Ziclag. Nós vemos através desse momento que a verdadeira revelação, ela pode ser interrompida, mas ela também pode ser indicada. Porque quando Davi volta para Ziclag, ele se encontra então com a cidade totalmente destruída. Ele se encontra então com um momento em que as mulheres e as crianças haviam sido levados cativos pelos amalequitas. E então no capítulo de número 30, versículos 7 e 8, nós vemos a reação de Davi. Alguém pode ler para nós, por favor? Oito também, por favor. Olha que interessante como há um paralelo entre essa história de Saul e a história de Davi. Veja, o contexto é o mesmo, há uma continuação da história, apenas um outro momento, porque Israel ainda vai batalhar contra os filisteus. Davi está junto dos filisteus que deram abrigo para ele enquanto Saul perseguia.
Ele então, para saber o que ele vai fazer, corre atrás daqueles que mataram as pessoas, destruíram, levaram mulheres e filhos cativos ou não? Ele consulta ao Senhor e Davi recebe uma resposta. Diferente do que aconteceu com Saul, Davi, quando ele se propõe então se colocar diante do Senhor, Deus o atende e diz: vá, porque você os libertará. E ele persegue então os amalequitas e liberta as mulheres cativas e os filhos delas que haviam sido levados juntos, e traz de volta para os filisteus neste momento. Por que Davi foi respondido e Saul não foi respondido? Eu olho para o Novo Testamento e eu vejo uma base para nós podermos trazer referência para responder isso. Quando você olha então o texto de Mateus capítulo 7, versículo 11, o Senhor Jesus está falando sobre oração. Ele está falando sobre este relacionamento com Deus quando nós pedimos ao Senhor. E no versículo 11, então, nós vemos uma questão bastante interessante, que o texto diz o seguinte: ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Veja que interessante quando o texto ele traz então a palavra filhos, porque ele está falando então sobre uma intimidade que ele tem para com aqueles que pedem algo aos pais. Da mesma forma, aqueles que pedem a Deus têm essa mesma intimidade e o Pai lhes concede. Por que Davi recebe e Saul não? Porque Davi havia sido ungido pelo Senhor e o Espírito de Deus estava habitando nele. Ele tem essa comunhão com o Senhor. Ele está buscando não matar o seu inimigo. Ele está fugindo para que ele não faça nada contra Saul, para que ele possa servir a Deus como o rei de Israel, a qual o Senhor prometeu que ele seria. Isso porque nós vemos, então, que é a revelação vinda do Senhor, a sua palavra a Davi neste momento, para o guiar nos seus passos. Porque assim diz o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Davi busca a palavra de Deus para ele saber o que ele deveria fazer, e Deus se revela a ele. Então a verdadeira revelação, ela pode ser interrompida pelo pecado, mas ela pode ser indicada pelo Senhor através dos meios aos quais ele nos deixou para nós o buscarmos. Davi busca ao Senhor naquele momento através da estola sacerdotal, através das pedras que Deus havia deixado, os meios que Deus deixou. Mas para nós temos a própria palavra escrita, meio pelo qual nós hoje podemos buscar a verdade do Senhor, que está revelada diante de nós. Mas o que é que nós encontramos hoje? A maior parte das pessoas abandonando a palavra do Senhor para buscar outros meios de revelação. Elas buscam novas revelações, elas buscam nas leituras dos horóscopos, nas leituras de cartas, nos tarôs, as pessoas procuram até mesmo os necromantes, médiuns, aqueles que consultam os mortos para saber como estão as coisas, como vão caminhar as coisas, se Deus vai abençoar ou não, e eles não buscam a palavra do Senhor. Como é que eles querem encontrar a verdadeira revelação se eles não buscam na fonte de onde o Senhor deixou para nós sermos então direcionados? Veja então que a palavra ela nos mostra esta verdadeira revelação, e eu quero fazer aqui um paralelo entre o que aconteceu com Saul e o que aconteceu com Davi. Veja então que Saul, pelo fruto do seu próprio pecado, ele só colheu derrota e ele colheu destruição. Porque a continuação do texto mostra para nós então que Saul batalhou contra Israel e ele foi derrotado. Os 3 filhos de Saul foram mortos, inclusive Jonatas, o melhor amigo de Davi, ao qual o segundo livro de Samuel vai começar com um choro de Davi pela morte do seu amigo. Os filhos de Saul morrem. Saul morre naquele momento, mas não pelos flecheiros que o alcançam e o cercam. Na hora que Saul percebeu que ele estava prestes a morrer na mão dos inimigos, ele coloca a sua espada no chão e ele se joga em cima daquela espada. E o seu escudeiro faz a mesma coisa, e ambos morrem naquele momento. Ele tem a sua cabeça decepada pelos inimigos, que levam como um prêmio para a sua terra.
fruto do pecado, morte, destruição e derrota. Mas e com Davi? Davi é o extremo oposto. Nós observamos aqui então que Davi, ele está batalhando para viver em submissão ao Senhor, ele consulta ao Senhor, ele batalha para o Senhor, ele honra ao Senhor em todos os momentos, e o que ele colhe com isso? Os frutos de Davi são vitória e a libertação daqueles que estavam cativos. Cativos naquele momento pelos amalequitas. E é interessante nós observarmos isso, porque a verdadeira revelação, então a palavra nos mostra, como Isaías 61, versículo 1 diz para nós, a verdadeira revelação ela vem para trazer liberdade. Liberdade aos cativos. Foi isso então que aconteceu através de Davi. A verdadeira revelação que ele recebeu de Deus trouxe libertação aos cativos. E a quem o profeta Isaías está se referindo? Quem veio para trazer a libertação aos cativos? Quem que quando está no meio das pessoas lá no templo, no Novo Testamento, ele vem dizer, eu sou aquele a quem o profeta Isaías se referia, eu vim trazer libertação aos cativos. Veja que a verdadeira revelação é o próprio Cristo, é o nosso Senhor. Ele é a revelação da verdade. João diz que Ele é a própria verdade encarnada. Ele é o Logos. Ele veio trazer para nós a vitória e a libertação. É através dele somente que nós então alcançamos. Porque Ele veio mostrar para nós a verdade revelada do nosso Senhor. Portanto, irmãos, nós vemos que somente no Senhor nós encontramos esta verdadeira revelação. É por meio de Cristo, a verdade, que nós somos libertos da escravidão dos pecados, do cativeiro onde nós vivíamos, e nós podemos então viver em submissão ao nosso Senhor. Por isso, não existe outra coisa para que eu possa te desafiar nesta noite, a não ser dizer para você abandonar as práticas pecaminosas que você ainda acumula na sua vida. Aquilo que está te afastando de Deus, aquilo que está te impedindo de ouvir a palavra do Senhor ou receber uma resposta clara de Deus. Por causa do pecado, você pode não estar ouvindo com clareza o que Deus está falando a você pela sua palavra. E busque então toda a orientação para a sua vida em todos os momentos e circunstâncias. Há princípios nas Escrituras que podem nortear a sua vida. Então busque, porque como nós vimos o salmista dizer, esta palavra revelada, ela vai ser luz para você em todos os momentos da sua vida. Na luz do Senhor, você encontrará apenas a vitória, porque através de Cristo Jesus, a verdade, a vida, aquele que é a luz para os nossos caminhos, é que nós então vencemos todos os obstáculos que nós encontramos no nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe, para nós estarmos cada vez mais próximos, que Ele nos permita, se revelando a nós pela Sua palavra, que Ele nos permita entender a Sua vontade e obedecê-lo cada vez mais com toda a nossa força, para que Ele mesmo seja honrado e glorificado.